Olá galera, beleza? Eu estou aqui com estas placas de lavadora, máquina de lavar Brastemp, 11 kg, modelo Active BWL. Marca Brastemp, modelo Active, 11 kg, BWL 11. Essa aqui está com uma cor diferente porque essa máquina aqui foi pintada, mas o modelo é basicamente esse aqui. Vocês podem aqui conferir pelo painel. Vocês já vão saber aqui que é o mesmo modelo da máquina no qual vocês estejam procurando, né? Aqui é o seguinte, nesse vídeo de hoje aqui eu vou mostrar aqui a diferença entre uma placa fonte interface e um conjunto de placas do modelo antigo em relação ao modelo novo. Eu estou aqui com a marca da CP e da GS Forte. Como eu não tenho aqui da CP modelo novo, então eu estou utilizando aqui a CP da antiga e essa da GS Forte modelo novo para mostrar a diferença. A GS Forte aqui basicamente é bem similares às placas da CP novas, as recentes agora. Então só tem uma diferença aqui, ao decorrer do vídeo aqui eu vou relatar para vocês. Eu vou abrir aqui a embalagem da CP. Vou mostrar aqui a placa e a fonte. Placa fonte, que é essa menor. Placa de interface, onde ficam os botões ali, onde controla pelo painel, essa maior. Vou deixar aqui a caixa de lado. Eu vou abrir agora essa da GS Forte. A placa fonte. E a placa de interface. Vou deixar a embalagem aqui também de lado. Vamos lá a diferença. Lembrando, eu não estou comparando a marca que GS Forte em relação à CP para não denegrir a imagem da CP, porque eu estou utilizando aqui uma placa antiga, não é isso. Eu só estou querendo mostrar aqui a diferença em relação aos modelos antigos aos modelos novos. Tem a da CP que é bastante parecida com essa. Vamos lá. A da CP, ela tem aqui um cabo que é praticamente conjugada com a placa de interface. Ela só funciona juntas. Então a primeira diferença que eu vou relatar que existe entre a GS Forte e a CP é que da GS Forte ela é separada. Vocês podem utilizar aqui o chicote e juntar as duas ou soltar elas pelo chicote. Então o que acontece aqui? Na hora da instalação facilita. E caso, por exemplo, eu tenho essa placa aqui instalada na minha lavadora. E depois de algum tempo, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, essa placa aqui deu defeito. Aí eu comprei outra idêntica. Se eu souber identificar que a minha placa-fonte que está com problema e a interface aqui está boa, eu posso somente utilizar a placa-fonte, repor e guardar aqui a interface. Caso posteriormente essa aqui dê um problema, eu já tenho ali a placa-mãe nova, ou a placa de interface nova. Então tem essa vantagem. Bem que a CP você pode fazer isso também, mas aqui é meio complicado, você tem que desconectar aqui, não quebrar o chicote, conectar da mesma forma, ainda pode ficar falhando. Então aqui é mais fácil fazer essa junção de placas e separação. Vamos começar agora a diferença propriamente dita das antigas em relação às novas. As placas antigas, a placa aqui de interface, os LEDs de iluminação, elas são de diodo, aquele LED diodo. Enquanto as placas novas, ela tem os LED SMD, então tem até uma claridade mais forte do que esse, mas não vai fazer nenhuma diferença, é só uma mudança. A segunda diferença é que as placas antigas, principalmente as primeiras, elas não eram resinadas. Os componentes aqui eram todos expostos. Eles poderiam aqui ser danificados pela umidade, pela água, pela corrosão, oxidação. Então acabava durando menos, podemos dizer assim. Bem que eles poderiam ter feito também isso, que eu vou mostrar a seguir, que em relação aqui à placa-fonte dos modelos novos. Elas são resinadas, os componentes são isolados. Isso aqui protege a placa contra umidade, corrosão, água. E eles poderiam ter feito isso também pela placa interface. A placa interface ela continua aqui ainda nua, sem nenhuma resina, totalmente exposta os componentes. Porém, como vocês podem perceber aqui, os componentes foram simplificados, né? Esses componentes são maiores, mais expostos. Essas placas novas agora diminuiu.
Aí foi colocado agora um EPROM, então todo o gerenciamento da placa fica concentrado aqui. E qual o benefício disso? A lavadora ela ficou mais rápido. Como eu falo assim mais rápido, não seria a lavagem em si mais rápida. Por exemplo, essa daqui das antigas, ela coloca a água, enche e começa a bater a roupa. Se essa aqui leva 5 minutos batendo a roupa, a de cá também vai levar basicamente os 5 minutos também lavando a roupa. Porém, a diferença é o seguinte. Eu vou citar aqui uma situação na qual, quando nós abrimos aqui a tampa da lavadora, a máquina para de bater. Ela para de lavar, é questão de segurança. Quando nós fechamos, ela pensa um pouquinho, depois de uns 2, 3 segundos, ela volta a lavar. Já essa aqui é diferente. Essa aqui, quando você abre, ela para. Quando você fecha, ela automaticamente, instantaneamente, ela já começa a lavar de novo. Então, ela é mais rápido o processo de mudanças. Essa aqui, quando ela termina de lavar, ela pensa um pouquinho para depois escoar e começar a tirar água. Depois que ela centrifuga, ela demora um pouquinho para depois começar a injetar água. De cá não. Quando ela mal está terminando o processo, ela já inicia o outro. Então, quando você pega ali o processo final, em relação a tempo, essa aqui você vai conseguir lavar a roupa um tempinho um pouquinho mais curto, menor do que essa em relação às antigas. Outra diferença, eu estou aqui com um painel. Essas antigas aqui, quando nós íamos fazer a instalação, o que acontecia? Aqui vocês podem ver o botão aqui, é aquele de cima que nós rodamos, que é esse daqui. E repare que o chicote de conexão da máquina para a placa fica aqui do mesmo lado. Então o que acontece? Eu tenho que fazer esse processo todo aqui de montagem lá em cima da máquina. Eu tenho que conectar o chicote aqui na placa. O chicote lá é curto. Aí eu tenho que pegar a placa aqui, já que o chicote está aqui para a parte de baixo. Aí eu tenho que encaixar a placa. Isso com o chicote curto lá, encaixado na placa, a placa meio virada de lado. Parafusar para depois pegar a placa fonte. Parafusar aqui também, para depois quando eu pegar os outros chicotes e encaixar aqui na placa. Já em relação aqui aos modelos novos, aqui está a parte do botão e o encaixe fica na parte de trás. Então isso aqui facilita. Na hora da montagem, simplesmente eu pego essa placa aqui, monto aqui no painel, já posso parafusar, colocar a porca daqui, fixar, colocar o botão. Depois eu posso pegar aqui a placa-fonte, fazer a instalação, encaixar o chicote, depois encaixar todo o restante. Então eu consigo fazer essa pré-montagem aqui, afastado da máquina, com mais facilidade. Então aqui já foi uma melhora em relação ao modelo antigo. E por fim, que eu achei aqui a parte mais interessante da diferença entre as placas antigas e as novas é o seguinte. Se vocês olharem aqui a especificação aqui da placa-fonte, placa BWL11 com potência versão 3. Então o que acontece? Nós teríamos que saber qual a versão da nossa lavadora, versão 1, versão 12, versão 3, e comprar a placa específica para a versão da lavadora. Apesar de ter ali BWL11 ser a mesma placa, basicamente a mesma coisa, nós teríamos que ver a questão da versão. Já esses modelos novos, ele já é uma placa universal, então ela serve tanto para a versão 1, para 12 e para 3. Então ela vai identificar ali automaticamente qual a versão da placa. Então você não precisa estar se preocupando qual a versão da sua placa para não comprar a placa errada. Então isso aqui facilitou também bastante na hora da manutenção. Então fica uma placa só, um modelo de placa para uma gama maior de lavadoras. Então pessoal, vou aqui encerrando o vídeo. Então, o intuito aqui era para mostrar para vocês a diferença das placas antigas e as placas novas. Então, quando vocês forem comprar, se atentar bem a essa diferença, porque houve uma grande melhora em relação a essas placas antigas, como vocês puderam ver aí no vídeo. Então, para vocês, quando forem comprar, já saber realmente identificar qual a placa antiga e qual a placa nova, beleza? Voltando a lembrar, essa da GS Forte, a única característica que eu mencionei aqui é que esse chicote aqui, você consegue separar as placas, que em relação a CP não separa. Mas enfim, o restante
das características praticamente idênticas em relação à velocidade, as melhorias, a resina, enfim, beleza? No mais, se vocês tiverem algumas dúvidas, sugestões, tiverem algumas informações adicionais aí, deixe nos comentários que vai ajudar a melhorar aí o vídeo, beleza, pessoal? Até o próximo. Olá, galera, beleza? Eu estou aqui com estas placas de lavadora, máquina de lavar Brastemp, 11 kg, modelo Active BWL. Aqui é o seguinte, nesse vídeo de hoje aqui eu vou mostrar aqui a diferença entre uma placa fonte interface e um conjunto de placas do modelo antigo em relação ao modelo novo. Eu estou aqui com a marca da CP e da GS Forte. Como eu não tenho aqui da CP modelo novo, então eu estou utilizando aqui a CP da antiga e essa da GS Forte modelo novo para mostrar a diferença. A GS Forte aqui basicamente é bem similares às placas da CP novas, as recentes agora. Então só tem uma diferença aqui, ao decorrer do vídeo aqui eu vou relatar para vocês. Eu vou abrir aqui a embalagem da CP. Vou mostrar aqui a placa e a fonte. Placa fonte, que é essa menor. Placa de interface, onde ficam os botões ali, onde controla pelo painel, essa maior. Vou deixar aqui a caixa de lado. E vou abrir agora essa da GS Forte. Placa fonte. E a placa de interface. Vou deixar a embalagem aqui também de lado. Vamos lá a diferença. Lembrando, eu não estou comparando a marca que GS Forte em relação à CP para não denegrir a imagem da CP, porque eu estou utilizando aqui uma placa antiga, não é isso. Eu só estou querendo mostrar que a diferença em relação aos modelos antigos aos modelos novos. Tem a da CP que é bastante parecida com essa. Vamos lá. A da CP, ela tem aqui um cabo que é praticamente conjugada com a placa de interface. Ela só funciona juntas. Então a primeira diferença que eu vou relatar que existe entre a GS Forte e a CP é que da GS Forte ela é separada. Vocês podem utilizar aqui o chicote e juntar as duas ou soltar elas pelo chicote. Então o que acontece aqui? Na hora da instalação facilita. E caso, por exemplo, eu tenho essa placa aqui instalada na minha lavadora e depois de algum tempo, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, essa placa aqui deu defeito. Aí eu comprei outra idêntica. Se eu souber identificar que a minha placa-fonte que está com problema e a interface aqui está boa, eu posso somente utilizar a placa-fonte, repor e guardar aqui a interface. Caso posteriormente essa aqui dê um problema, eu já tenho ali a placa-mãe nova, ou a placa de interface nova. Então tem essa vantagem. Bem que a CP você pode fazer isso também, mas aqui é meio complicado, você tem que desconectar aqui, não quebrar o chicote, conectar da mesma forma ainda pode ficar falhando. Então aqui é mais fácil fazer essa junção de placa e separação.